E vamos, então, agora seguir com palestras mais direcionadas para o nosso meio da siderurgia. Então, gostaríamos de solicitar a vinda aqui, né, do professor Dr. Pasquale. Por favor, podia tomar assento aqui. E já agradecemos, né, ao Dr. Pasquale a gentileza de ter aceito o nosso convite. Ele é um professor da Universidade de Salento, na Itália, né? E se dispôs a vir aqui para conversar com a gente sobre redução direta com hidrogênio, né? Redução direta com hidrogênio é o meio mais discutido hoje para transformação da siderurgia na Europa, né? Todos vocês devem estar acompanhando isso aí, vendo que a siderurgia da Europa sai de alto forno, do modelo de alto forno para modelo de aciaria elétrica, com base em sucata e DRI, pelo menos por enquanto, né? Então, o doutor Pasquale está muito envolvido nesses projetos, não só na Itália, particularmente, mas também em outros países da Europa. Então, muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente. E depois teremos a palestra e convidamos o Tiago, né? Tiago, da SMS Paul Wurth. Nós gostaríamos de agradecer bastante a SMS, o SMS Grupo, né, que sempre tem nos ajudado muito aqui na ABM, seja participando aí das comissões, o Helênio até o nosso diretor da comissão de redução, mas também trazendo aqui em todos os nossos painéis e seminários as suas ideias sobre o que fazer com a siderurgia, né? Então, esse ano eles vão falar aqui bastante sobre um tema que é muito importante ser discutido aqui na ABM e no Brasil, que é o quê? Nós pedimos a eles para dar um enfoque na visão da SMS sobre a competitividade que seria a rota forno elétrico e redução direta a hidrogênio no Brasil. O quão competitivo seria essa rota, não é? Todos sabem aqui que o Brasil tem uma matriz de produção de aço com uma quantidade, um percentual grande de aço elétrico, né? Principalmente no grupo Gerdau. Então, nós temos no Brasil consolidado uma experiência muito grande em aciaria elétrica, operando com sucata, né? Já tivemos no passado uma experiência grande na Usiba, antiga Usiba, né? Hoje é Gerdau, mas existia aí um forno elétrico, um forno de redução direta, onde a Usiba operou durante muitos anos com carga de 70% de DRI e 30% de sucata. E tivemos mais ainda no passado, que os mais antigos devem lembrar da Piratini, né? No sul do Brasil, era uma empresa estatal, onde usava o processo SLRN e um forno elétrico também. Então, o Brasil tem essa experiência aí, né, acumulada. Hoje não temos mais redução direta em operação, os módulos foram desativados, mas temos uma grande experiência acumulada em operação de fornos elétricos. E eu penso que a SMS vai fazer uma abordagem do quanto seria competitivo agregar às aciarias elétricas uma redução direta à base de hidrogênio. Então, é mais ou menos isso. E depois, ao final, nós vamos ter algumas discussões aí. E quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, que faça por escrito, enderece a mesa aqui. Nós temos as assistentes aí da ABM que vão coletar essas questões, ok? Então, convido o professor Pasquale para a sua primeira intervenção. Thank
you, Jose. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for the invitation. Okay, this morning it was shown to us a bright, paradisiac future with the usage of hydrogen, especially for iron making and steel making. I will try to show you that the situation is a little bit different because many crucial issues must be faced, many big problems must be solved, and the volumes of the problem solving is very big. So, as the introduction from Jose, we are working a lot in Europe about this issue with strong collaborations with my very good friends Timo Fabricius and Dirk Rabbe from Oulu University in Finland and Max Planck Institute in Düsseldorf, through many grants received from the European Commission, especially on basic science related to iron making and steel making, but also with many important industrial collaborations because we need industrial indications in order to get the right way to solve the problems of new and future green iron making and steel making. So, these are the forecasts from World Steel Association. In this moment, we produce around 2 billion tons of steel per year, and in 2050, we will be very close to 3 billion tons per year. And many people say that blast furnace or new generation blast furnace operations is the transition. It is not. Why? Because now we produce 1.3 billion tons of steel per year through integrated steel route with blast furnace, and in 2050, the share will be exactly the same. So here, the only important goal is to be able to reach 1 kilogram of carbon dioxide per kilo of steel produced. And there are many solutions. One of the most important, for example, is syngas injection in the blast furnace, but probably next colleague will talk about so much because they have a very important action in this specific field in the future. And the rest will face and will see a very big increase of direct reduction and electric arc furnace production. And here will be focused. Let's talk a little bit about numbers. Just for this share, we need 50 million tons of hydrogen per year, just for direct reduction. And we are not considering the hydrogen that will be needed for syngas production in almost 1.4 billion tons of steel produced with new generation blast furnaces with syngas injection. So the volumes are much, much more bigger than the actual forecast, in my opinion. Other problem. We normally think about carbon dioxide emissions in a global way. The situation is a little bit different. Why? If you take a look to the kilograms of carbon dioxide produced per inhabitant, the situation is completely outside the forecast, because many of the most important growing countries in the world in this moment have a very low production of carbon dioxide per inhabitant. And so the rate is destined to increase and increase very, very much. The other problem is that we face problems related to concentrated carbon dioxide emissions or distributed carbon dioxide emissions.
And this situation is completely different country by country and region by region. Because technologies, for example, of carbon capture, storage and usage and transformation are excellent for concentrated carbon dioxide emissions, but will never solve the problem of distributed carbon dioxide emissions, for example, for transportations. So for transportations, you will need a completely different approach. So not producing carbon dioxide. And these are the well-known routes from the actual situation, close to 2 tons of carbon dioxide per ton of steel produced, to climate-neutral production. That can be obtained in different ways, or in step-by-step different technological solutions. For example, starting to use natural gas in the integrated steel route, then adding hydrogen in the integrated steel route. When this is not sufficient, we have the jump to other different technologies that can be direct reduction, smelting, and electric arc furnace. In this way, coupling with carbon capture and transformation, because I prefer carbon capture and transformation, not storage and utilization, we can reach the carbon neutrality of iron and steel production. Other big trouble, the raw materials. Why the rates from World Steel Association? Because the availability of very high grade raw materials is limited in the minings all around the world. So we can apply these new technological approaches just for very high grade raw materials. If the quality decreases, we should go toward the traditional solution. Otherwise, the production is completely anti-economical. So, first problem, new technology, hydrogen applied to new technology, but just limited to very high quality raw materials. And this should be taken in mind always when you try to design a new production route. So, this is the ideal transition. Renewable energy, green hydrogen production, direct reduction, and electric arc furnace. But first problem, we fight with the raw material quality. First problem. So we cannot talk about technological solutions that will solve our problem. We can solve a part of a problem related to what we know. For the other problems, we should find different solutions. Other problem, theoretically, we need 55 kilograms of hydrogen per ton of raw material to be reduced in direct reduction. Theoretically. Then we have problem of composition, problem of the kinetics of transformations, problem of water vapor in the direct reduction reactors, problem of gas volatility during the process. So, needing of very high pressures, so from the point of view of the reactor, a lot of additional troubles. We should take in mind also this issue. So, theoretically 55, we can say 100 kilos per ton. We do not miss nothing. The other problem is that in the kinetic of raw materials of iron oxide transformations, the first two transformations are very fast and the third is very low. This is the chemistry, this is the physics of the system. We cannot change physics and chemistry, and so we have to find or try to find additional new solutions for this.
Hydrogen production. If you see, in this moment, Europe is one of, let's say, best region where hydrogen technologies are going to be developed. But I'm not sure that will be for iron making and steel making, because we are producing, or we are planning to produce, so much hydrogen mainly for the resilience of the energy system, because we must be ready to potential future wars. So no natural gas availability, and we'll substitute this with hydrogen. So if will be available, we could use for iron making. Otherwise, each iron making and steel making plants must produce its own plants of electrolyzers and producing hydrogen for their own consumption. Other big problem, scraps. We have a forecast for the scraps availability up to 2050 that in Europe and USA is very flat. This is why the number of inhabitants is flat, the consumption is flat, so the quantity of steel that is used every day will be exactly the same. What will increase is the scrap availability from China and other Eastern countries, where we cannot say anything about the future potential quality. And this is a crucial issue for electric arc furnace operations. The other problem is that cycle by cycle, scrap face the increase of presence mainly of copper and zinc. And this is a very crucial issue for electric arc furnace operations related to the quality of the produced steel. So here we can have a solution, because HDRI producing pure iron can be used and will be used to refresh the obsolete scraps. So can solve a lot of important steel making problems in the steel making industry. Okay, let's go to focus on our recent research. We focused a lot on pellet reducibility, improve the potential reducibility of pellets, especially high-grade pellets, as I told in the introduction, through hydrogen, by going to individuate the main parameters influencing the reducibility of the pellets. This, and this one of our last publication, all related to the reduction of hydrogen consumption during the process. If we reduce hydrogen consumption, we save a lot of money, and the process is much more appealable for all the industries. So, going to the fact that we cannot change the chemistry and physics of the problem, we have to go to find some solutions in terms of processability of the pellets. So, which are the first problems related to the improvement of reducibility? First of all is composition. The composition of the pellets strongly influences the reducibility, because there are a lot of different from iron oxides, metal oxides, that influence the kinetic of the process. First. Second, structure of the pellets. Ideally, we need a very high porosity, because if we have a very high porosity, we have a very fast and speeding process, and we save a lot of time, and consequently, we save a lot of hydrogen. But
if the porosity is too high, the strength of the pellets is reduced, and so we have a reactor problem. So the optimal solution is an excellent balance between porosity and strength. And this is a crucial issue for companies who produce, through pelletization, this kind of raw materials. Chemically, physically, and mechanically, the other issue related to reducibility is the structure of porosity. So, absolute number of porosity, pores dimensions, pores distributions in the section of the pellet, and pores geometry. And these are, in this moment, the cores of our research. These data were published a couple of years ago, I think, yeah, where we analyzed all the available literature on direct reduction with different combinations of hydrogen and carbon monoxide mixings, from 100% hydrogen to 100% carbon monoxide. And so, the first result is that given the composition of the pellets, especially in terms of the basicity index, there is a strong variation of reducibility with the basicity index. Going to fix an optimal composition around 0.5, 0.7 of basicity index, where we can see a very strong reduction of the time to complete reduction of the pellets. Second, and this is mainly the activity of my friend Dirk Rabe in Max Planck Institute. Reducibility is a multi-scale related issue, going from the electronic state to the tones state of the reactor. And each step has a very fundamental importance and a very fundamental influence on the reducibility and on the economy of the whole process. So, what is important is modeling, kinetic modeling, chemical modeling, physical modeling, and structural modeling with a multi-scale approach. The only way to be able to optimize this is the strong usage of artificial intelligence. So in this moment, we see that the use of artificial intelligence to manage thousands and thousands of data is fundamental to understand how the process evolves. These are the data analyzed with artificial intelligence of the graph of time to reduction I already showed you. Have you any idea of how many design points are for this experiment? Are almost 2,000. So we were able to manage the evolution of a process based on 2,000 of experiments. If you have to design an experiment to do this, you need probably 15 years. In this way, it is possible also to analyze very precisely which is the weight of influence of each single parameter. So how much is the weight of temperature? How much is the weight of pressure? How much is the weight of each single oxide that is present inside the pellet? And so you can easily and very fastly give this data to the raw material producers in order to optimize their process. Very convenient economically, open source software, so just needing very expert scientists. And this is the very big problem in this moment, because we have no sufficient numbers of people
to face all these issues. We were talking a lot with all the colleagues here in the past days. This is a crucial issue for the development of new green steel generation production. And so, artificial intelligence can help in a very important and fast way to all the scales I already showed you, from the electronic state to the reduction state inside the reactor. Another important issue is the characterization methodology. We should be very precise, and in the very recent research, we are using a lot of characterization techniques that were never used in the iron making and steel making research. This is the approach. Non-destructive techniques. We use very powerful tomography analyzers. In this way, we are able immediately to have the precise, complete situation of the pellets. With just one tomography scan, we are able to get 16 to 20,000 slices of the pellet, and so we are in the condition of capturing every data we need with non-destructive techniques. Then we can follow, which is the porosity evolution, first of all. That is a very important data, as I already told you. Now what we need, in this case, in terms of research, that is fundamental, and we can speed up so much the process, is an artificial intelligence technique capable of capturing all the data of a single image. So, porosity, pores dimensions, pores distributions, pores geometry. We are going and we are trying to develop such a tool that will be an important revolution in the research of iron-making processes. Why? Because the geometry of the pores strongly influence the kinetics of transformations, and the kinetic of transformations changes during the reduction, because the geometry of the pores changes during the reduction. So we need a continuous monitoring of these parameters during the reduction, especially in hydrogen. In carbon monoxide, the situation is completely different. In fact, in my opinion, as I told to many companies, there is a design way for the pellets and raw materials for hydrogen reduction and a completely different design way of pellets for carbon monoxide or natural gas reduction. Otherwise, you waste a lot of gas, natural or hydrogen, and you waste a lot of money. So, hydrogen is very useful in terms of high level of metallization and high quality of metallization. So again, we go back to the fact that we can use 100% totally reduced iron oxide to refresh the obsolete scraps. And this is a very important issue for steel makers. The other question is, as I told you, the weight of each parameter related to the transformation. In this case, for example, metallization. So, as we can see, we have obviously a directly related relationship between metallization and temperature, because as we increase temperature, we improve metallization, especially in terms of time. Also a strong influence of pressure, but normally some results show that pressure is not so influencing the kinetic of the process. We need just high pressure to avoid the volatility of the hydrogen inside the reactor. But very strong influence of the pores geometry. And this was never underlined in the actual research. Probably we were the first
in the world to underline this such an aspect. Other issues is reoxidation. After reduction, the pellets are hot. In a given temperature, reoxidation is very fast, and you waste 5–6% of metallization. So you should avoid this, and you find some solutions to avoid the reoxidation. I should go faster. Okay, here you can see which kind of experiments we do. Is very time-consuming, but very good data. So we get one pellet, we analyze through tomography, we reduce, we observe through tomography the same pellet in order to follow very precisely the evolution of the materials during the reduction. And this is done, as you can see, for many, many, many examples. Other important aspect is the modeling approach. We develop some models starting from the tomography images. We transform with ImageJ and meshing, and we can simulate the porosity evolution through COMSOL multiphysics in this case, but you can use also other finite element models. What is the problem here? That each section of each pellet has a porosity evolution that is completely different. So, given the absolute porosity, porosity distribution, porosity size, and porosity geometry, the porosity evolution in hydrogen is completely different. And this must be faced during the design, for example, of the pelletizing process. In fact, as you can see, the curves are completely different, section by section. This is the same pellets, 3 sections of the same pellet. The other question is a starting analysis through modeling of the potential pellets evolution. Normally we use some software such as HSC or FactSage, and this also can help the design of pelletization or the improvement of the process in given atmosphere and given processing conditions. Other question, as I already told you, the composition. There are some oxides that limit reducibility, but are oxides that sometimes we need for electric arc furnace operations. And so, also in this case, we need a precise design with the optimal balance between reducibility and other applications of the material we are reducing in that moment. I want to show you just a very recent research approach we have. We developed a small electric arc furnace in Oulu University, as you can see. These are the first pellets reduced in hydrogen we did during our experiments, but the very useful aspect of this electric arc furnace is that we can continuously monitor the process of melting, and we can have the spectrum of emission of each single element. So relating the pellet's composition to the potential or optimal melting in the electric arc furnace. Another important aspect, there is hydrogen emission. We have in this moment a very important European granted project on potential hydrogen transportation. And the safety is all related to the hydrogen that is entrapped inside the pellet after reduction. Also, we developed, in few months you will have the results, how much hydrogen is entrapped in the pellet. Again, it depends on the pellet's structure. Also of order of magnitudes.
this is a very crucial aspect for potential transportation that related to the global market of potential DRI is a very important economic aspect. Thank you for the invitation to this beautiful conference. Bom, pessoal, tivemos aqui uma coisa que a gente não vem tendo há muito tempo, né? Que é uma aula aqui sobre redução, né, com hidrogênio. Porque nós estamos fazendo muitos projetos aí, né? Falando em hidrogênio, vamos botar reator de redução direta aqui, ali, etc. Mas o que não tem acompanhado a velocidade das tecnologias e técnicas de hidrogênio e a matéria-prima, né? Como bem abordou o professor. Então, para nós que somos da área de matéria-prima, e eu particularmente da pilotização, né? Durante grande parte da minha vida na indústria, eu diria que nós estamos muito atrasados nisso aí. Porque eu vi palestras aqui ontem, hoje também, de injeção de 20, 30 quilos de hidrogênio no alto forno. Tudo bem. Mas e a carga metálica? O que isso vai fazer com o sinter? Né? Como é que vai ser o comportamento do sinter na zona granular? Né? Esse tipo de coisa. Então, quando o professor traz aqui da redução direta, é porque é imediato. A Europa vai para forno elétrico, redução direta, né? Então, o pellet para redução direta, ele é muito específico, não tem nada a ver com o pellet para alto forno, né? Então, são características hiper importantes. E tem mais, a redução se dá 100% no estado sólido, né? E o produto, a ganga permanece dentro do DRI, né? Então, é outro contexto. Uma coisa é reduzir com CO, carbon monoxide, outra é com hidrogênio. A redução com hidrogênio, ela é completamente endotérmica os primeiros estágios. Então, abaixo a temperatura do leito. Ao contrário do CO, que aumenta a temperatura, né? Então, esse aspecto tem que ser muito bem discutidos e pensado antecipadamente. E tem um ponto ainda mais importante nisso, que é quem vai produzir tanto pellet para redução direta daqui para frente, né? Tem que pensar muito nisso aí, porque qual vai ser o prêmio? Senão o prêmio vai ficar mais alto que o aço. Então, a pelota de redução direta sempre tem que ter ferro acima de 67, se quiser ter boa performance, né? Ferro acima de 67 no produto pelota. Essa é a carga para redução direta. Tudo que você botar a menos aí, você vai diminuindo a produtividade do reator de redução direta. Então, professor, muito obrigado aí pelas abordagens em nível tão avançado, né? Como foi colocado aqui. É muito importante todo mundo ir pensando nisso, né? Como que fazer tanta pelota de redução direta aí que vem pela frente. Bom, vamos convidar agora o Tiago, né? Bom dia a todos, bom dia a todas presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à ABM pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu sou graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e durante muitos anos eu estive do outro lado, né? Estou vendo o Bruno aqui na minha frente. A gente participou várias e várias vezes como estudante desse evento e ver esse evento nessa grandeza que é hoje e com tantos profissionais renomados, estando aqui agora do outro lado, para mim é uma grande honra. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra também poder representar o Grupo SMS nessa 8ª ABM Week. O Grupo SMS, que é uma empresa de origem alemã, de mais de 150 anos, né, de presença no mercado, e que tem sólidas bases no Brasil, e que está passando por um processo de transformação também, graças à chegada, né, de outras companhias super importantes no mercado brasileiro e internacional,
como a Polvurt e a Veta. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje e de ser parceiros da BM nessa 8ª BM Week. Para completar esse painel e tentando completar também tudo que já foi falado aqui pelos colegas, né, durante toda essa manhã, resta uma pergunta a se fazer para se fechar esse ciclo relacionado ao hidrogênio no Brasil. Nós vimos, né, a tentativa de se sensibilizar, né, os investimentos a longo prazo, foi falado pela Maria Emília, né, a Mariana comentou sobre a parte de fornecimento desses gases, como fazer esses gases chegarem até as usinas siderúrgicas. O professor explicou né, os mecanismos e quais são as diferentes técnicas que a gente tem que levar em consideração para que tudo isso aconteça. Mas a grande pergunta é, será que isso tudo é realmente competitivo no Brasil? Será que tudo que vem sendo feito lá fora, principalmente nessa rota de hidrogênio, redução direta e forno elétrico, que já é uma realidade fora do Brasil, será que ela é realmente competitiva? Então, durante esse tempo que me foi acordado aí, a gente vai tentar responder juntos essa pergunta. Antes de mais nada, é muito importante dizer que todos os players siderúrgicos no Brasil, a indústria do aço do Brasil, representada por todos vocês aqui, já demonstram forte engajamento nessa transformação energética impulsionada pela descarbonização. Só que, quando a gente analisa mais em detalhes, né, as iniciativas que já foram anunciadas, em nenhum caso ainda, algum player da indústria do aço ainda não anunciou nenhum investimento para que essa rota de hidrogênio, redução direta e forno elétrico se tornasse realidade no Brasil. Quando a gente analisa no detalhe, né, as diferentes ações que já foram anunciadas, a gente pode resumir em 3 pontos principais. A primeira delas, e para mim o grande campo de progresso atualmente, é a eficiência operacional e a eficiência energética, o aumento de uso de sucata e também o aumento e um uso mais racional da biomassa, que são ações que já permitem à indústria do aço brasileira de estar bem avançada nesse caminho da descarbonização, mas ainda há muito a se fazer. E como a gente consegue explicar o fato, né, de ainda ter havido nenhum investimento anunciado em relação a essa rota hidrogênio, redução direta e forno elétrico? Vários motivos: falta de tecnologia, falta de disponibilidade de hidrogênio verde, questões ligadas, por exemplo, à infraestrutura, o custo, foi abordado aqui várias vezes por vários colegas, a questão, né, das importações, das taxas alfandegárias e da feasibilidade técnica. E, certamente, existem ainda muitas outras razões que podem explicar esse fato. Então, como eu disse no início, né, será que a gente consegue realmente provar que essa rota é competitiva no Brasil? Para se falar de competitividade, né, nessa análise que a gente faz como fornecedor de tecnologia, a nossa abordagem é tentar explicar a competitividade segundo 3 parâmetros principais. O primeiro deles é fazendo uma análise do mercado, né? A gente já conhece vários investimentos anunciados relacionados à descarbonização da indústria do aço, e a pergunta a se fazer é qual que é a posição do Brasil nessa jornada para se fazer essa transição da rota convencional para uma rota baseada em redução direta à base de hidrogênio. Outro aspecto importante é ligado à tecnologia. A SMS, né, como outras empresas também do ramo de tecnologia, vem trabalhando de uma maneira bem acelerada justamente para provar que a tecnologia necessária à redução direta baseada no hidrogênio para a produção de aço, ela hoje existe e ela está pronta para ser aplicada. E o último ponto é a viabilidade de todo esse cenário. É trazer todo esse contexto, seja o mercado e também da tecnologia, para o contexto do Brasil e saber se, levando todos esses aspectos em consideração, se tudo isso é realmente viável por aqui. Então, a gente vai abordar, caso por caso, né, essas 3 famílias de parâmetros. A primeira delas é o mercado, então. Então, qual é o papel do Brasil, né, nessa jornada ligada à descarbonização à base de hidrogênio? Como fornecedores de tecnologia, a gente tenta se projetar e ver qual vai ser, né, o impacto e o footprint das diferentes tecnologias daqui, né, nas próximas datas principais para nós, 2030 e 2050.
A SMS Group acredita, né, que a visão ela evoluiu um pouco nos últimos anos, e a gente acredita fortemente que, num horizonte a 2050, grande parte da produção de aço mundial vai estar baseada na rota redução direta, mais de 60%, comparado com os valores de hoje, que são em torno de 22%, 25%. E nesse papel, né, o hidrogênio tem um papel fundamental, porque ele vai ser, né, uma alavanca que vai nos permitir alcançar o net zero, que é o objetivo, né, principal de todas essas rotas. Mas antes de falar disso, a gente precisa dizer que o momento de agir é agora. É necessário agir agora porque, se nada for feito em relação às rotas convencionais, nos próximos anos ela simplesmente não vai ser competitiva, principalmente ligado à taxação do carbono, que vai começar em breve em várias partes do mundo. Então, de uma maneira geral, todo esse esforço de transformação energética ele vai gerar um custo adicional em relação à situação atual. Mas, para que isso seja viável, é preciso que o produto que vem de todas essas novas tecnologias, que ele tenha um valor que seja correspondente a todo o investimento que vem sido feito. Então, o nosso cliente o cliente da indústria do aço, ele precisa entender que ele precisa pagar o premium relacionado a todo esse investimento, porque senão todo esse investimento não vai ser viável. E outro aspecto importante, muito presente principalmente no Brasil, é a questão das cotas de importação. Não só no Brasil, mas em todas as regiões do mundo que investem hoje nessa transformação energética, né, e de tecnologia, se não houver uma política de importação agressiva e que permita, né, que essa competitividade exista, o mercado ele vai se comportar de uma maneira muito desequilibrada e simplesmente essas rotas não vão ser mais viáveis. Então, prestar atenção principalmente nessas questões de cotas de importação é um parâmetro muito importante. Trazendo um pouco mais para o contexto do Brasil, são números, né, que a gente foram apresentados várias vezes. No Brasil hoje, na indústria, né, o Brasil como um todo produz em torno de 1,7 bilhões de toneladas de CO2 por ano, e desse total a indústria representa em torno de 5%. Quando a gente analisa esses 5% das emissões totais, a gente percebe que a indústria metalúrgica e a indústria cimenteira corresponde por mais de 70%. Então, nós somos, né, os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa hoje no Brasil. Então, é nosso, né, dever agir para que isso possa mudar para as gerações futuras, principalmente. Mas muita coisa já vem sendo feita, né? Através de iniciativas público-privadas, já existem projetos hoje de viabilização da produção de hidrogênio verde no Brasil. O mapa que vocês veem à esquerda do gráfico mostram acordos que já são assinados, sejam eles sobre a forma de memorando de entendimento ou sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento, para se viabilizar a produção de hidrogênio verde no Brasil, da ordem de 30 bilhões de dólares de investimento, para se alcançar uma capacidade de 1,8 gigatoneladas de hidrogênio verde produzido no Brasil. E a grande vantagem, né, da matriz energética brasileira nos permite, já que a eletricidade, como a Mariana comentou mais cedo, né, é o principal insumo na produção de hidrogênio verde, o Brasil tem esse grande potencial de poder explorar uma matriz energética que é renovável. Então, isso é uma grande vantagem. A gente falou, né, de eletricidade. Então, hoje, o consumo, né, a geração de eletricidade no Brasil hoje corresponde a um pouco mais de 700 terawatt-hora anuais. E, diferentemente dos principais países, dos principais atores na indústria do aço hoje, o Brasil tem o grande potencial da grande parte da matriz energética vir de fontes renováveis. Isso é um potencial que é inesgotável e a gente precisa realmente utilizar esse potencial como uma alavanca de ação imediata nessa transformação da indústria do aço. Isso traz para nós uma outra vantagem muito interessante, que é o custo de produção do hidrogênio. Nas condições atuais, tecnológicas atuais, o Brasil possui hoje, né, uma estimativa de produção de hidrogênio verde já com o menor custo
em comparação com outros países do mundo, né? Um range entre 2 e 4 dólares por quilograma. Já foi abordado também pelos colegas. Então, no futuro, como a Mariana mencionou também mais cedo, né, os investimentos em eletrolisadores eles vão ficar cada vez mais acessíveis e abordáveis. Então, a tendência é que o valor, o custo do hidrogênio produzido no Brasil, hidrogênio verde, esse custo fique ainda mais interessante e mais competitivo. Tanto para a transformação da indústria do aço nacional, mas também numa perspectiva do Brasil ser um exportador de hidrogênio verde. Então, isso conclui essa análise rápida das condições de mercado. Então, se a gente dá uma olhada em tudo aquilo que foi visto até agora, a gente pode dizer que as condições no mercado elas são favoráveis para que essa transformação aconteça no Brasil. Então, falando um pouco mais de tecnologia, e aí a gente vai abordar, né, com um pouco mais de detalhe qual é a visão do Grupo SMS nessa jornada. Quando se analisa, a gente pode analisar diferentes tecnologias e o grau de maturidade dessas tecnologias ao longo do tempo, a gente vê que as tecnologias baseadas na redução direta, principalmente, e no forno elétrico, são tecnologias que são existentes, aplicáveis e viáveis industrialmente. A redução direta no hidrogênio, né, graças a essa motivação que vem sido acompanhada durante os últimos anos, ela vem se mostrando cada vez mais próxima desse nível de maturidade, o que é um fator bem positivo. E nessa mesma onda, existem novas tecnologias que são, em certos casos, né, disruptivas, como foi abordado ontem no painel do final do dia, no caso da eletrólise, por exemplo, e talvez de uma maneira um pouco surpreendente nessa visão da transformação, uma evolução do processo convencional baseado no hidrogênio e baseado, né, na injeção de gases industriais como syngas, gás de coqueria, também é um vetor muito importante para essa transformação. Existe um desenvolvimento que ainda está numa fase inicial, mas que vem sendo acelerado ao longo dos últimos anos, mostrando que o processo convencional atual ele também tem um grande potencial, um grande papel nessa transformação. Essa é a visão do Grupo SMS hoje em relação às tecnologias de descarbonização, onde se passa, né, se parte do processo convencional alto forno convertedor, seguindo por 3 vias diferentes. Seja ela uma evolução incremental do processo convencional, como eu comentei agora há pouco, através do Blue Blast Furnace e do Easy Melt, que nós vamos ver um pouco mais em detalhes, conectado também ao processo de conversão por oxigênio, que existe um potencial interessante na redução dos gases de efeito emissão dos gases de efeito estufa, ainda mais ligados com tecnologias de captura de carbono e uso de carbono, nos dá um potencial grande para se alcançar os nossos objetivos em termos de redução de emissões. E tecnologias baseadas na redução direta, seja ela utilizando fornos, né, de smelter, ou então o próprio forno elétrico, que aí, quando se acopla tudo isso ao hidrogênio verde, são tecnologias hoje que nos permitem chegar o mais rápido possível aos objetivos de neutralidade de carbono. Então, eu vou passar agora um pouco em detalhes exemplos dessas tecnologias. Muitas dessas informações vocês viram ontem na apresentação do Paul Tokert, das tecnologias da SMS. A primeira referência que eu quero comentar aqui para vocês é o nosso projeto no norte da Suécia, da H2 Green Steel, onde é um projeto 100% greenfield, onde a SMS constrói uma usina desde da parte, né, de redução direta, alimentada por hidrogênio verde, forno elétrico e toda a parte downstream. É uma usina que está sendo projetada para 2,5 milhões de toneladas por ano na sua primeira fase, com uma data de startup prevista para o ano que vem. Aqui um layout mais detalhado, né, da planta da H2 Green Steel, na sua fase 1, onde, junto com nossos parceiros da Midrex, um reator de redução direta 100% hidrogênio já está sendo construído, juntamente a ele 2 fornos elétricos e toda a linha de downstream, um laminador CSP, um laminador a frio e toda a parte de acabamento de tiras. Existe um desejo de se passar para a fase 2, né, dobrando a capacidade para se chegar numa capacidade total nominal de 5 milhões de toneladas. Um outro exemplo de uma tecnologia brownfield, nesse caso, graças ao projeto da ThyssenKrupp Steel em Duisburg, na Alemanha, onde vai haver
substituição parcial da produção, né, de aço nessa usina, através da substituição de um alto-forno por uma instalação, né, de redução direta. Nesse caso, é uma redução flexível, gás natural e hidrogênio, acoplada a 2 fornos smelter, cujo objetivo é produzir ferro-gusa para se alimentar a fase downstream a partir dos convertedores a oxigênio, mostrando toda a flexibilidade das soluções industriais do Grupo SMS hoje. E a terceira referência que eu gostaria de comentar com vocês é uma evolução do processo convencional, através do Blue Blast Furnace e do Easy Melt. A gente sabe que o alto forno hoje é um grande vetor de produção, né, de gases de efeito estufa, mas o Grupo SMS vem trabalhando de uma maneira bem árdua para se tentar acelerar a transformação também energética desse tipo de processo. E a nossa ideia é aproveitar os gases de topo e se fazer a reforma desse gás através, né, de regeneradores especiais, para que a gente consiga reinjetar parte desses gases tanto nas ventaneiras inferiores quanto num anel de vento localizado na região da cuba. E a grande ideia desse processo é a capacidade que ele tem de receber diferentes tipos de gases e, com isso, caminhando progressivamente nesse caminho de descarbonização. A gente pode começar utilizando o próprio gás de coqueria, né, reutilização do gás industrial, passando pelo gás natural, pelo próprio gás de alto forno, e aí dando passos mais ousados, né? Seja através da injeção de amônia, que é um vetor de hidrogênio, ou do próprio hidrogênio verde. Então, a grande vantagem, né, desse processo hoje é que é justamente essa capacidade em ser flexível e de se adaptar ao contexto local. Ontem o Paul comentou que as soluções, né, para a descarbonização elas precisam ser analisadas de uma maneira regional, e esse tipo de solução ele responde muito bem a esse tipo de situação, porque ele se adapta ao contexto local, tanto em relação a matérias-primas, mas como também à disponibilidade dos gases industriais. Outras vantagens da tecnologia é comparado, por exemplo, com tecnologia de redução direta. O Easy Melt, que é a versão mais avançada dessa tecnologia, o CAPEX é quase 50% inferior a um processo de redução direta. E ele permite que o processo já seja integrado de maneira bem mais rápida e fácil nos assets já existentes. Então, o impacto, né, geral no processo produtivo ele é muito menor. E esse processo ele vai trazer algumas mudanças de paradigma importantes na operação do alto forno tradicional, já que todo esse processo de injeção de gases vai gerar, por exemplo, o fato da reciclagem do gás de topo, o fato de não mais haver a necessidade de se injetar ar quente pelas ventaneiras e que o aporte de calor, né, viria uma parte pela combustão dos combustíveis no interior do reator, mas também através de uma tocha de plasma que vem fornecer um grande aporte energético necessário para que o processo possa acontecer. E não só na área de upstream, a SMS Group é atuante, na área de downstream também. E aqui eu trouxe um exemplo interessante de uma solução que já existe, que já está disponível para os nossos fornos de reaquecimento, onde o grupo desenvolve 2 famílias de queimadores para fornos de reaquecimento de placas, sendo que uma delas é uma solução completamente flexível, onde, em função da disponibilidade dos gases, o operador ele pode utilizar faixas de hidrogênio que pode variar de 0 a 100%. Então, ele pode começar com gás natural, pode continuar usando os seus gases industriais, mas à medida que o hidrogênio vai ficando mais viável e também disponível, o próprio queimador, a tecnologia se adapta à maneira a receber, né, esse novo tipo de aporte gasoso. Então, para concluir essa segunda fase, a gente pode dizer que as tecnologias elas são presentes, elas são disponíveis, algumas delas já são realidade, e nós estamos muito próximos, nas que ainda não são realidade, de se chegar a uma utilização industrial dessas tecnologias. Resta saber se tudo isso é viável no cenário brasileiro. E para isso a gente precisa primeiro entender onde é que nós estamos. A produção de aço no Brasil hoje ela é realizada por 31 plantas localizadas em 10 estados brasileiros, com uma capacidade total de um pouco mais de 50 milhões de toneladas por ano. A gente vê que nos últimos anos,
por diversas razões, essa capacidade ela vem sendo subutilizada. Hoje, a produção de aço no Brasil ela gira em torno de 30 milhões de toneladas. Então, existe uma grande capacidade que não é utilizada hoje em dia. Nós vimos, né, em alguns slides anteriores, que a contribuição da indústria do ferro e do aço é quase 40% em termos das emissões. E se a gente se projeta, né, naquele cenário 2050, para que a contribuição do Brasil nesse cenário de aumento de produção em 2050, a gente consegue estimar que a produção pode chegar em torno de 52 milhões de toneladas. Então, muito próximo da capacidade já instalada. O que quer dizer, do ponto de vista de investimentos, que não é necessário, talvez muito pouco necessário, de se fazer investimentos massivos, talvez em novos projetos greenfield. Se nós soubermos utilizar de uma maneira racional a capacidade já instalada, a gente consegue, né, teoricamente, alcançar os níveis de produção que são projetados em 2050. No mapa na direita, vocês veem, né, qual a repartição desses assets no Brasil. E se vocês se lembrarem de alguns slides anteriores, onde eu mostrei, né, os projetos já engajados em relação ao hidrogênio verde no Brasil, os dois mapas eles se aproximam muito. O que quer dizer que a gente já tem uma grande vantagem, que a produção de hidrogênio verde, ou o que vai acontecer em termos de produção de hidrogênio verde no Brasil, já é localizado de uma certa maneira bem próximo dos assets existentes. É claro que a gente tem que ter certeza de que toda a parte de transmissão vai conseguir sair da usina de produção de hidrogênio verde e chegar na entrada da usina siderúrgica. Mas a distribuição ela já é muito próxima da distribuição do nosso parque atual, o que também é uma grande vantagem. Falando um pouco de números, né, o professor Pasquale falou da quantidade de hidrogênio para se produzir uma tonelada de aço. Eu vou me fixar aqui nos números teóricos, né? Então, a gente tem em torno aí de entre 50 e 55 quilogramas de hidrogênio para se fabricar uma tonelada de aço através dessa rota, com um consumo de eletricidade que gira em torno aí de um pouco mais de 66 kWh por quilograma de hidrogênio. Colocando no topo disso tudo o consumo, né, de um forno elétrico a 100% DRI, que é a situação mais desfavorável, a gente chega aí num consumo total para se produzir uma tonelada de aço de um pouco mais de 4 megawatts por tonelada. A gente já comentou em relação ao custo do hidrogênio, que hoje já é bastante interessante e no futuro vai ser ainda mais. Eu vendo os nossos colegas da Eletrobras aqui, eles são atores bem ativos nessa jornada de viabilização do hidrogênio verde no Brasil. Então, a tendência é que, além também, né, da redução dos custos de investimento dos eletrolisadores, a tendência é que esse custo seja ainda menor. E aí, quando a gente tenta se projetar, né, brincando um pouco de enxergar o futuro, lá no início eu falei que a tendência é que a produção baseada nessa rota de redução direta ela vai ser em torno de 65% da produção de aço mundial. Projetando isso para o cenário no Brasil, né, de uma capacidade nominal de um pouco mais de 50%, se essa proporção for respeitada no Brasil, seria necessário, então, convertermos 33 milhões de toneladas por ano graças a essa rota. O que corresponde hoje, né, se a gente faz as contas ali com os dados do slide precedente, do slide anterior, 1,6 milhões de toneladas por ano de hidrogênio só para a produção de aço primário. O que corresponde hoje a quase 3 vezes mais da capacidade total de produção atual de hidrogênio no Brasil, que não é ainda de hidrogênio verde. Então, todos aqueles projetos e investimentos que foram anunciados, né, eles precisam ser concretizados para que, se amanhã esse cenário se realize no Brasil, a gente tenha hidrogênio verde disponível, não somente para a indústria do aço, mas também para todos os segmentos da indústria, como o agro, o transporte e tantos outros que contam muito com o hidrogênio para realizar a sua transformação energética. E como a eletricidade é a grande parcela, né, desse custo de produção, é necessário também que investimentos maciços em infraestrutura, linhas de transmissão, continuem sendo realizados ao longo dos anos para, né, suprir essa capacidade adicional que vai ser certamente necessária se essa rota se fizer presente no Brasil. Aqui eu trouxe uns dados, né, de uma ferramenta nossa que a gente utiliza no grupo SMS, que mostra
o potencial OPEX, né, o custo de operação, e as emissões de CO2 potenciais ligadas a essas diferentes tecnologias. Para isso, a gente considerou 3 rotas num estudo comparativo bem simples. A rota convencional, né, utilizando pelota de baixa qualidade, injeção de carvão pulverizado nas ventaneiras. A evolução do processo convencional, Blue Blast Furnace, que é também utilizando pelota de baixa qualidade, mas com uma injeção, né, de gás de gás de coqueria reformado no anel superior. E essa rota mais disruptiva, né, hidrogênio, redução direta e forno elétrico. Tendo como base os valores que são conhecidos hoje em relação ao impacto da produção de eletricidade no Brasil, o custo potencial do CO2 no mercado internacional, a gente chega a números que são mostrados aqui no gráfico, né, que mostram que, apesar, né, da tecnologia de hidrogênio, redução direta e forno elétrico, possuir hoje, né, o cenário mais favorável em termos de redução de capacidade de redução do CO2, o OPEX hoje ainda é muito elevado em relação às outras tecnologias, o que pode mostrar também uma saída para o mercado brasileiro em relação à capacidade ou potencial a realizar esses investimentos, de olhar com carinho para a evolução da rota convencional, sabendo que esses valores que estão mostrados aqui, se a gente considerar, por exemplo, um alto forno alimentado com sinter, a tendência é que o OPEX seja ainda mais baixo. Então, é importante olhar para o que se faz, né, lá fora, analisar o nosso potencial, mas eu acho também que olhar com carinho para a rota convencional e para como ela tem que evoluir, é certeza, ela precisa evoluir, mas nós ainda vamos precisar dela para continuar alimentando o país em fornecimento de aço para os próximos anos. E o que é interessante nessa questão do hidrogênio é que muita coisa já vem sendo feita, muito tem que ser feito. E existem hoje parcerias público-privadas, tanto no âmbito nacional, mas também com parcerias internacionais com outros institutos de pesquisa, né? O Gis está aqui para nos dar esse exemplo. Várias iniciativas que são fomentadas nos diferentes estados, né? A gente teve a oportunidade de participar de um evento organizado pela CEMIG em Minas Gerais, onde todos os players da indústria siderúrgica mineira foram convidados para discutir sobre o hidrogênio verde, e a CEMIG, como companhia de eletricidade, se mostrou engajada nesse esforço. E iniciativas privadas também, né? A gente pode citar aí a nossa colaboração atual com a Eletrobras para tornar-se viável uma produção de hidrogênio verde, e uma assinatura também de convênios, né, entre a ArcelorMittal, a FIENG, através do CIT Senai, para se também fazer, né, com que essa tecnologia seja provada. A Maria Emília falou no início, né, do painel hoje de manhã em relação à regulamentação, a Mariana também comentou, o Plano Nacional do Hidrogênio, né, vem uma iniciativa do Ministério das Minas e Energia para estruturar toda essa atividade do hidrogênio no Brasil e para dar um enquadramento legal e também de orientação em termos de aonde é que nós queremos chegar. Então, todo esse arcabouço é super importante para que esse processo do hidrogênio possa realmente acontecer de uma maneira efetiva. Aí chega a questão, e aí o objetivo é devolver a bola para vocês e gerar essa reflexão, né, nos players no mercado siderúrgico, para se tomar essa decisão em termos de qual orientação vai se dar em relação a essa transformação. A gente precisa analisar os riscos e as oportunidades. A gente tem que olhar com carinho, por exemplo, para a questão do custo, né, já foi abordado aqui, a questão da infraestrutura, das políticas de financiamento público, né, foi falado também de uma maneira bem incisiva hoje de manhã da necessidade, né, do poder público participar dessa evolução. A disponibilidade do hidrogênio verde, ela tem que ser próxima ao cliente dele, né, que no caso são as indústrias siderúrgicas. A questão do preço do premium e das questões também de cotas de importação são super importantes. Os investimentos e os custos de operação. E um ponto muito importante, que foi abordado também hoje de manhã, o capital humano. A gente tem hoje, por exemplo, né, vamos imaginar que essa transformação ocorra, pessoas que passaram 20, 30 anos trabalhando em processos como coqueria, como sinterização e alto forno. Se amanhã eles tiverem que operar um forno de redução direta,
o processo de educação dessas pessoas é muito importante. Tem um depoimento interessante do CEO da Salzgitter, que coloca esse ponto, eles estão em pleno processo de transformação, coloca esse ponto como um ponto-chave na transformação. Como adaptar o capital humano, a formação e a capacitação dos profissionais para essa transformação. Não é só uma questão de tecnologia, também é uma questão de formação. E as oportunidades são imensas, e o Brasil tem grande potencial nisso tudo. A gente tem abundâncias, né, de energia renovável, diferente de muitos outros países. As companhias de geração de energia locais, elas estão fortemente comprometidas nessa jornada, né? Os custos são bastante interessantes, seja sob a forma de hidrogênio verde ou sobre outras formas também. Nós temos aqui, né, tô vendo, o Bruno está aqui da Vale, tu pode nos dizer melhor que qualquer um, disponibilidade de matéria-prima de alta qualidade, presente no território nacional. As colaborações nacionais, internacionais, de pesquisa e desenvolvimento, elas estão acontecendo. Existe uma oportunidade, diferentemente de outros países, o Brasil pode se tornar um polo produtor de DRI. Paul comentou isso ontem, né, dessa transferência de energia, né, contida no DRI. Esse DRI pode ser produzido no Brasil, devido a toda essa vantagem, e exportado amanhã para outros países. E a capacidade, né, de se aumentar progressivamente, isso vem sendo feito. O Ministério das Minas e Energia anuncia de maneira regular um incremento na capacidade de geração de energia elétrica renovável a cada mês, e os números são bastante interessantes. Então, colocando tudo isso na balança, é difícil a gente tomar uma decisão aqui hoje, né? E nós, como fornecedores de tecnologia, não cabe a nós tomar essa decisão. Nós estamos aqui para poder mostrar que a tecnologia é pronta, que a tecnologia é disponível, que o mercado é favorável, mas a decisão ela precisa vir dos players, das pessoas que estão, né, de vocês aqui nesse auditório hoje, colocando tudo isso, analisando isso de uma maneira bem fria, numa perspectiva de riscos e oportunidades, juntamente com o poder público, com os órgãos reguladores do meio ambiente, para saber se essa rota ela é realmente viável no Brasil. E caso ela não seja, olhar com bastante carinho para que a gente consiga fazer evoluir as tecnologias atuais, que também possuem um grande potencial a acompanhar essa transformação. Então, para encerrar, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que dizer se um cenário é realmente competitivo é uma questão bem complexa. Depende de muitos fatores e de muitos atores. Mas o potencial é enorme. E muita coisa já vem sendo feita através de investimento, através de comprometimento, né, dos diferentes atores nessa jornada. O Brasil tem grandes vantagens em relação à matéria-prima, em relação à energia, mas como a Maria Emília falou de manhã, se a gente ficar, né, sempre contando com isso e não agir agora, como bom mineiro a gente fala, né, o trem vai passar e não pode perder esse trem. Só que para isso tudo acontecer, a gente não pode ficar também só concentrado no nosso potencial, a gente precisa fazer, precisa agir. E eu lembrar uma menção que o Renato da Eletrobras comentou semana passada no seminário da CEMIG. Nesse tipo de transformação, o mais difícil é o fazer. Então, é preciso fazer, né? E, para isso, a gente precisa colocar na balança vários fatores para que a gente veja se, no final de tudo isso, toda essa jornada, se essa transformação ela é realmente viável. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, mas ela é uma pergunta técnica. Eu vou perguntar aos dois, tanto academicamente quanto operacionalmente, né? Quando se vai para a rota redução direta com hidrogênio, para vocês dois. In English, please. When we consider the trend of the direct reduction technology, changing from CO plus H2 and using only H2, hydrogen, the DRI will have not carbon. Will have not carbon. So the temperature of melting will increase a lot, no? For pure iron, let's say like this. How the technological companies or
the academy is seeing this? We will input carbon in electric arc furnace, or what to do? Let's start from the industrial approach. Midrex approach is they use the same design of the reactor for both carbon monoxide, natural gas-based, or hydrogen-based, with different pressure solutions, with different, the same pressure conditions, or the HYL Tenova reactor, where they designed a special reactor just for hydrogen, with increased pressure and so on. So the conditions are completely different. I think also the costs, I think also the hydrogen consumption, and so on and so on. So this is from the industrial point of view. From the material point of view, yes, you need carbon, absolutely. Otherwise, the temperature of melting is very, very high. Here, you have two ways. If you use directly reduced pellets to improve the scraps quality, it is not a problem. So you can very easily use just totally hydrogen-reduced pellets. If you want to melt 100% or high percentage of direct reduced pellets, you need carbon. No, the solution I see in this moment is full hydrogen reduction and post-carburization in carbon monoxide. Because in this way you can use very low percentage of carbon monoxide. Because you need 1.2, 1.3% of carbon is enough. In this way you can optimize. Then this is scientifically, so demonstrated at lab scale. Industrially, my suggestions should be direct reduction in fuel hydrogen and another reactor for carburization. But yeah, in my opinion, but that's the choice of the industries, they have to decide. Só completando na resposta do professor, concordo plenamente, são essas as vias que a gente explora, né? A injeção de carbono para justamente se ajustar o teor de carbono necessário para o aço, né? Num processo de conversão. Mas trazendo um pouco mais para o cenário brasileiro também, talvez uma alternativa interessante seria explorar ainda mais o uso da biomassa nessa necessidade de carburação, né, do aço produzido através da rota de redução direta. Porque, né, o aporte de carbono ele vai ter que acontecer, mas, mais uma vez, em questão da oportunidade para viabilizar a rota por aqui, a utilização de biomassa pode ser uma boa alternativa. Ok. Teria alguma pergunta escrita? Bom, eu vou quebrar o protocolo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se for demorar a fazer por escrito, mais fácil fazer no microfone, o pessoal está aí, fica à vontade aqui. Acho que vai ser mais rápido do que passar para vocês passarem para mim. Bom, professor Ciro. Professor, eu vou até o senhor. O problema de carbono, né? Necessidade ou não de carbono no DRI é controverso, porque na fusão, né? Você pode eventualmente as necessidades, porque primeiro, porque está chegando numa redução muito alta. Normalmente DRI tem o quê? 95% de ferro e FO é da outros 5%. Então, eu preciso de carbono na fusão para reduzir e trazer o ferro para o aço. Tá? Agora, se a redução que está chegando aí com hidrogênio 99%, eu posso, se precisar, vamos injetar um pouquinho
carbono durante a redução. Quer dizer, eu não vejo necessidade de ter uma etapa adicional de carburação. I don't know if you agree with me. Mas, professor, essa eficiência de 99% de redução e metalização, ela só existe no laboratório, né? Então, o DRI, normalmente industrial, seja com hidrogênio, seja com misturas com carbono, ela é 94% de metalização, 93%. Então, ainda tem ainda óxidos ferrosos a serem reduzidos. Eles têm que ser reduzidos. E, normalmente, as operações, a carburação a um nível suficiente para complementar essa redução. Senão, você vai perder muito ferro na escória, né? Então, precisa ter essa... Para se completar a redução, tem que ser no forno elétrico, com certeza absoluta. Ou o smelter lá que vocês consideram, né? Então, é importante. E outra, a temperatura de fusão desse DRI à base de hidrogênio é muito elevada. Eleva muito. É só pegar o diagrama de carbono, né? 1,700. Então, é muito alto. 1,700 degrees. Então, essa é uma consideração. Agora, você gostaria de fazer alguma observação, Tiago? Acho que está bem claro, né? E a gente tem essa tendência de imaginar que um processo que tende a ser neutro, retornar o carbono para o processo, pode parecer um pouco paradoxal, né? Mas, numa certa quantidade, ele chega a ser até essencial e necessário. Então, mas são pontos também que, acho que também na evolução tecnológica tem que ser levados em consideração para que talvez outras alternativas no futuro também possam ser viáveis. Né? Não, tem um aspecto que, para o Brasil, a gente tem uma indústria do guza, né? que são os chamados guzeiros aqui, né? Em que a gente tem uma capacidade de produção de 15 milhões de toneladas de guza. E, nesse caso aí, do HBI ou DRI com hidrogênio, o guza poderia ter um papel fundamental na carburação. E já vem sendo avaliado, né? A utilização, tanto principalmente para substitutivo de sucata. Exato. Né? Exato. E carburação, né? Fazer a carburação aí que é necessário. Então, é nesse aspecto. E tem um ponto, Zé Murilo, também importante. Muito se fala hoje, né, de redução direta com forno elétrico, mas a oferta de matéria-prima de alta qualidade hoje, ela já responde um pouco, né, atende um pouco a demanda, mas no futuro, se todos esses projetos aí se concretizarem, a oferta ela não vai acompanhar a demanda. Então, a tendência é que minérios, né, que hoje são utilizados como pellet feed para alto forno, eles tendam a ser também utilizados em fornos de redução direta. E, nesse caso, a presença, né, de óxidos no DRI, ela vai ser grande. Vai aumentar muito. Então, a necessidade de se reduzir esses óxidos nas etapas posteriores, ela vai ser um ponto muito importante a ser tratado. Foi uma colocação muito boa que você fez, né? Porque eu estudei muito esse assunto enquanto eu era Vale, né? Lá nos anos 70, 80. E eu me recordo, né, que a redução direta começou a expandir quando eu entrei na Vale. E eu fui contratado na Vale para trabalhar em projetos de desenvolvimento de pelotas para a redução direta. Então, eu me recordo, naquela época, que os fornecimentos, que ainda eram pequenos, eram de pelotas de alto forno. Só que o que acontecia? A produtividade é muito baixa, porque a redutibilidade era baixa. O professor mostrou muito bem aqui pela manhã que a redutibilidade é o ponto mais importante, e a composição química da matéria-prima. Tem que ser high grade para redução direta, né? Então, essa parte da matéria-prima
os movimentos que a gente está vendo, né, Tiago, como uma solução paralela, porque para todos esses processos que estão anunciados aí de redução direta, não tem fornecedor de pellet de ferro superior a 67. Então, algumas alternativas, parece que a Thyssen está usando essa alternativa, é pegar a pelota de alto forno. Vai reduzir até onde der, economicamente. Imagino que vai chegar lá entre 85% e 90% de metalização e vai complementar no submerged furnace, né? Exato. Smelter. Open bath furnace. Né? Então, é isso aí. O colega da Vale tem uma pergunta? Por favor. Exatamente sobre esse assunto mesmo que eu ia perguntar. Era justamente por causa da oferta mesmo do produto. O Thiago até apresentou sobre a rota que a Thyssen está propondo de ter um smelter, né? Aí eu gostaria que você comentasse um pouco, Thiago, sobre como vocês veem aí o que o Zé Murilo acabou de comentar, né? No processo de redução direta, uma comparativa de uma pelota, né, regular para redução direta e uma pelota com teor de ferro mais baixo, né, tipo alto forno, né? Como é que vocês veem aí questões de consumos de gás e também consumo energético global? Como é que vocês veem esse ponto? E só antes de você comentar, industrialmente, a gente já tem 99% de metalização, tá? Com os briquetes, a gente já fez baskets e dos testes industriais que a gente tem performado, a gente tem atingido esse nível de... Não. 99 em basket teste, você diz? Sim, e também industrialmente, nos testes que a gente fez. Mas pellet de alto forno? Não, no briquete. Ah, bom. Briquete. Redução direta. É porque a gente está tratando aqui de... Isso, é porque do comentário anterior, ele só aproveitou. A gente está tratando... We're talking about pellets, and he's talking about briquettes. Yeah, also another observation. Yeah. Believe me that industrially, so we know that the optimal solution is with very high grade pellets, as you well know. But there are many iron making and steel making industries that are designing hydrogen reduction for low grade. This is why, in this way, they can avoid a high percentage of raw materials import. So it's much more economically convenient to cut the transportation of raw materials and vast some hydrogen more to reduce low-grade pellets. That's it. E dando a visão um pouco, né, da tecnologia, nos primeiros anúncios se escolheu muito rápido a rota com forno elétrico e redução direta como a melhor solução, né? A gente definiu que ia ser assim antes de se fazer talvez uma análise mais aprofundada das condições. E a questão tanto da demanda, né, de minério de ferro de alta qualidade, também de sucata, são hoje problemas que precisam ser avaliados para ver se essa rota ela pode ser realmente utilizada em alta escala. E se a gente olha, se a gente acompanha os estudos hoje, mais recentes, principalmente da Wood Mackenzie, o pensamento deles, né, a orientação do tipo de conselho que eles dão hoje em dia, eles estão cada vez mais abertos a essa questão da flexibilidade. Analisando a situação com um pouco mais de detalhes, né, depois daquele primeiro impacto, é necessário haver alternativas para se utilizar matéria-prima de menor qualidade. E eles vêm apontando, né, a utilização da tecnologia de smelter como uma boa alternativa para isso. Pelo fato, justamente, né, do impacto nos assets ser um pouco menor, já que os conversores a oxigênio eles vão permanecer, né, o fato de se produzir gusa. Então, isso, para mim, hoje, eu acredito pessoalmente que é uma alternativa interessante de maneira a comportar e tentar equilibrar no futuro a oferta com a demanda, né? Principalmente nos países que estão um pouco mais avançados nessa transformação. E tem um outro ponto interessante também dessa evolução tecnológica, quando a gente faz o balanço global, tanto de energia quanto principalmente de emissões de CO2, é o impacto dessa transformação nos nossos subprodutos. Hoje, a indústria do aço, e principalmente o alto forno, ele gera uma quantidade de escória muito importante que alimenta a indústria cimenteira
e que é uma grande vantagem em termos de descarbonização da indústria cimenteira, já que você substitui o clinker pela escória de alto forno. Amanhã, se essa transformação ela se concretiza de uma maneira completa em todos os países, a indústria cimenteira vai ser bastante penalizada. Então, quando a gente analisa principalmente a coisa, né, em relação ao escopo 2 e escopo 3, é aquela coisa, é a questão do cobertor curto, né? A gente cobre a cabeça e descobre o pé. Então, toda essa escolha, essa transformação tecnológica, ela também tem que levar em conta, logicamente, o nosso papel no processo, mas também todo o nosso ecossistema, já que o que a gente faz e os benefícios que a gente pode ter um impacto positivo, mas também um impacto negativo nas diferentes indústrias que estão ao nosso redor. Obrigado aí pela resposta. We have some time more, and I will make a question to you. How do you see, at first view, a comparison between pellets and cold briquettes? Okay, in my opinion, from a scientific point of view, the analysis of briquettes is much more affordable. So we can have small ranges of variation of porosity differences, and so on. So we can immediately characterize very precisely the direct reduction behavior, and so giving all the information to the producers in order to optimize the process. The variability in pellets is very broad. So in this moment, we are really going crazy because each pellet is different from the other and is different in a very remarkable way. So we need very, very big, deep statistical analysis for pellets understanding. With briquettes, should be much more easier and faster. Ok, gente, nós concluímos então o nosso tempo aí, né? Eu penso que daqui nós podemos sair com uma visão de que há tecnologias, há conhecimento, nem todas estão provadas, mas bem encaminhadas, e que, de uma certa forma, eu não diria que tecnicamente, mas de uma forma global das indústrias, né? Nós estamos com os planos estratégicos um pouco atrasados, digamos assim, né? Principalmente em relação à Europa, em relação ao Japão e outros países. Então, as indústrias, os provedores de tecnologia estão aqui, né? Os professores, os provedores também de insumos, né? E vamos juntar esforços aí para tentar acelerar esse processo. Então, muito obrigado. Em nome das comissões, né? Agradecemos bastante aí. E o ano que vem temos mais.